Eu fiz uma divisão do roteiro, assim, eu tenho algumas situações que eu vivi em relação à mediunidade durante algum tempo na minha vida. Se for me classificar dentro de um conceito espírita ou é, das religiões de matriz africana, eu seria enquadrado como uma pessoa que é chamada de médium, né? Se a gente for pensar na perspectiva da parapsicologia, eu tenho percepções extrasensoriais, se for é, pela mística aí das várias correntes esotéricas, eu sou sensitivo, né? Então são vários nomes. Pela Igreja Católica, eu teria o dom do Espírito Santo, alguns dons do Espírito Santo, né? Então são várias as nomenclaturas, mudam Uhum, os rótulos, mas a situação é parecida. verdade. E essas situações apareceram na minha vida assim desde a minha infância. Eu sempre me achei meio estranho porque eu relatava memórias de quando eu tinha 2 anos de idade. As pessoas geralmente não têm memórias dessa época. Eu tenho memória de quando eu tinha 2 anos de idade que eu fui internado com uma doença respiratória que foi confirmada pela minha mãe. Depois eu tenho memórias de um acidente de carro que eu fui atropelado por um Fusca e quase morri atropelado. Eu tenho essa experiência também muito vívida em minha vida. Então, tem várias experiências. Fora que algumas situações aconteceram na minha infância que eu não tenho memória, que a minha mãe conta também, como, por exemplo, meu pai numa sala, conversando com um amigo dele e mexendo numa espingarda, e eu no berço, no meu quarto, e a sala distante do quarto, e de repente a espingarda disparou e acertou o berço, Nossa. quase me matando. Então, assim, e eu tinha crises de choro muito intensas e saltava do berço como bebê ainda, e Uhum. não descobriam o que é que eu tinha. Um médico quis me medicar com medicamentos psicoativos, né, Uhum. dizendo que seria algo semelhante à epilepsia, mas a minha mãe sabia que não era, porque meu pai tinha crises epiléticas e era muito diferente o que eu passava com o que ele passava. Então ela não quis me medicar com esse medicamento. Me medicou durante uma semana e viu que estava piorando a situação. E aí ela encontrou com um médico menos ortodoxo, que era tido como louco lá na cidade. Eu sou de uma cidade do interior de Minas, chamada Itapecerica, que é a nona cidade mais antiga de Minas, né, da Trilha dos Bandeirantes, muito católica, por sinal. E aí ela dizia que esse médico afastado da medicina já por causa de umas excentricidades, disse para ela que É. a minha situação era outra, pediu para eu trocar e me passou uma medicação alopática que ele mesmo passou e eu melhorei, não tive mais nenhuma crise. Então, algumas coisas nesse sentido sempre me rodearam. Na Uhum. minha infância, sem eu ter muita. A minha mãe não frequentava missa quase, não frequentava catolicismo. Eu não sei como. Eu comecei a frequentar, eu não consigo lembrar como que isso aconteceu. Eu sei que eu comecei a frequentar uma conferência, dessas conferências de São Vicente de Paulo, e aí eu Uhum. visitava doentes, com 7 anos de idade eu ia com as Nossa. pessoas visitar doentes, eu ia visitar Uhum. asilo, Com por, 7 anos. inicia por iniciativa própria. Foi logo quando eu comecei a estudar no primeiro ano, né? Que eu imagino que eu tenha tido contato com isso com a minha professora de religião, porque naquela época professores de religião davam aula de catolicismo, né? Uhum. Principalmente nas escolas mais tradicionais, É, era aula de catolicismo. verdade. Então eu comecei a me envolver com isso e eu sempre tive uma visão assim mais voltada para essa questão religiosa de modo natural, espontâneo, assim.
já nasci com isso, pelo jeito. Você é místico por vocação, né? E cético por vocação também. Porque é Mas isso é uma coisa assim... muito importante, porque você tem que ter um filtro bom aí para poder, né, validar as experiências, né? Eu acho que é assim, uma busca por afirmar isso. Eu acho que eu nasci com essa... Busca com pela esse, verdade, né? é, É muito filosófico, né? Isso aí tem a ver com a tendência para a filosofia mesmo. e isso foi ampliando. Aí nessa época, isso foi até uns 8, 9 anos. Com 9 anos, o meu pai mudou. A gente sempre morou na zona rural e na cidade, ou próximo, numa chácara, ou mais distante. Aí nessa época, a gente mudou definitivamente para uma zona rural mais afastada, 6 quilômetros da cidade. E aí eu já não conseguia frequentar mais a cidade, a não ser para a escola. Nessa época, então, eu fiquei muito envolvido com a natureza. Eu era um menino, assim, diferente dos outros. Enquanto os outros queriam brincar muito entre si, eu gostava de ficar na natureza, no mato. Eu, às vezes, ficava o dia todo no meio do mato, voltava só para as refeições. Era bem E solitário. sozinho, né? Geralmente essa carreira do místico, assim, ela é sempre muito solitária, desde a infância, né? E um sentimento de amor pelos outros da infância, porque na infância a gente é mais espontâneo, né? Depois a gente vai Uhum. tolhendo um pouco isso. Eu sofri muito preconceito, porque eu era um menino muito sensível, e muito sensível do ponto de vista mais feminino do que masculino. Então, Uhum. eu me emocionava muito com as pessoas, eu cuidava do... Para você ter uma ideia, aconteceu uma coisa assim, eu fui para a escola, né, já na roça, e aí meu cachorrinho morreu, eu tinha ganhado um cachorrinho pincher. Meu cachorrinho morreu no intervalo que eu estava na escola. Eu voltei e meu pai, para eu não chorar, não ter impacto, porque já sabia da minha sensibilidade, ele disse assim, seu cachorrinho morreu e a gente já enterrou. Nossa. E não me deixou ver o cachorro. Aí eu falei assim, né, eu vou achar e eu vou fazer o enterro dele. Não, você não vai achar, não vou te falar onde está, não vou... E me esqueceu. Pois eu saí andando e fui direto no local onde que ele tinha jogado ele Caramba. numa vala, bem longe Uhum. da minha casa, a 1,5 km da minha casa. Eu fui direto lá e achei ele, não sei como. Eu fui e Intuitivamente, né? achei o cachorro e fiz o enterro dele. Então era um menino muito sensível. Uhum. Mas muito mal interpretado também, por causa dessa sensibilidade, sociedade muito machista. É. Eu tenho 47 anos, então isso eu estou falando dos anos 80. Era uma época de muito preconceito ainda, né? Ainda hoje a gente tem muito. E Tem. aí eu fui... nesse período foi um período mais tranquilo, mas quando foi aos 11 anos, meu pai faleceu. E aí, quando ele faleceu, isso mexeu muito com a nossa família. Eu tive que mudar para a cidade, a minha mãe entrou num processo depressivo muito intenso, e eu passei a morar, a minha irmã já tinha se casado, eu passei a morar com a minha mãe em um apartamento em Itapecerica, só eu e ela. Eu com 11 anos, ela com 30 e poucos, com crises de depressão e de acordar de noite gritando, chorando, e eu tendo que consolá-la, e aí eu falava com ela, não, mãe, a morte é só uma passagem, a gente tá aqui. Eu tinha essas ideias, assim, e eu a consolava. E nessa época a gente começou a frequentar reuniões de renovação carismática, grupos de oração, que foi muito útil para ela. E nos grupos de oração eles começaram a identificar que eu tinha o dom da palavra, porque eu no meio das orações eu fazia louvores, então eu com 11, 12 anos, uma parte do momento de oração, se participou de grupo, você sabe como que era, né? Se dividiam em partes, aí, por exemplo, o louvor, a pregação, eles deixavam para eu fazer com 12 Sim. anos. E adolescência, você sabe, é um caldeirão, né, de ebulição, de um tanto de coisa, um tanto de formação, um tanto de coisa na cabeça. Eu perdi meu pai, aquela referência masculina de afeto também estava me faltando ali. E Você eu tem tive irmãos? eu tenho uma irmã 7 anos mais velha do que eu. Uhum.
Na verdade, a gente teve, fomos 5, mas a minha mãe perdia a criança com 1 dia de vida, então ela teve 2 antes da minha irmã e depois 1 entre eu e a minha irmã, que faleceram. Certo. Aí você disse, então eu tive alguns... Aí eu fui a gente, estando no grupo de oração, eu frequentava e tudo. Em um determinado momento, eu tive uma crise muito forte de agressividade com a minha irmã, fora do normal, que a minha mãe assustou com aquela situação. E aí ela chamou uma senhora próxima da casa da gente, que era benzedeira, a dona Tanzica, pessoa fantástica. E aí a dona Tanzica me benzeu e falou assim, esse menino é médium, isso que está acontecendo com ele é mediunidade, se vocês não cuidar vai ficar pior. Porque na adolescência é o momento que isso aumenta muito, eu vou benzer, mas eu acho que vocês deviam de orientar essa mediunidade dele. E eu acho que nos grupos de oração, como eles não têm muita formação para isso, né, para canalizar isso, isso estava aflorando e eu não estava conseguindo controlar. Então eu fui encaminhado para um centro espírita. E nesse centro espírita eu me encontrei assim muito bem, assim, achei muito bom e melhorei 100%. Só que lá eles me colocaram na mesa mediúnica. Então com 12 anos já, 12 para 13 anos, e durante 1 ano eu recebia, por exemplo, na reunião de 1h30, se tivesse a manifestação de 15 espíritos, 10 eram em mim. Foi assim uma enxurrada de gente que passou por mim, assim, falando, né? E eram reuniões de psicofonia. Psicofonia é quando o espírito incorpora e fala através do médium. E geralmente essas reuniões têm um processo que no Centro Espírita chama de educação mediúnica, né? Que é o médium está em desenvolvimento. Algumas coisas são do médium, algumas coisas são do espírito. E ele vai se treinando para aprender a filtrar o que é do espírito e o que é dele, né? Separar uma coisa de outra. Então, é um exercício mesmo de desenvolvimento. Só que na minha cabeça, de 13, 12 anos, eu não conseguia avaliar isso. E eu pedia para eles, para eu ler os livros do Kardec. E eles não deixavam, falavam assim, não, você é muito novo para isso. Isso vai atrapalhar a sua cabeça. Mas para a reunião mediúnica eu não era novo. Então, e aí aquilo foi confundindo. Ao longo do tempo, eu comecei a ficar muito confuso com aquilo. O que era meu, o que não era. Eu não lembro de praticamente nada do que se passa, dos conteúdos. Mas eu lembro assim, de que, por exemplo, manifestou um espírito em mim, manifestou espírito no outro médium, que era velho de casa, ao mesmo tempo, e os dois começaram a brigar, e depois manifesta um, ajudando a separar a briga e a fazer o perdão. Então, assim, algumas coisas desse tipo. Porque naquela classificação de médium consciente e inconsciente, eu seria o que se chama de médium consciente. Essa semana eu ainda assisti um vídeo do Gasparetto falando que ele se considerava ultra consciente. Aí eu tô começando a achar que eu era ultra consciente, porque eu ficava assim meio doido com aquilo. Esse trem tá passando e eu tô falando, será que isso é verdade? Será que na minha cabeça tá um turbilhão de informações. Sim. E sempre foi assim. Tanto é que eu comecei a duvidar daquelas situações e eu peguei e falei assim, não, eu vou largar isso. E a minha mãe tinha deixado eu ir no centro espírita por causa da influência dessa senhora, mas ela não se acostumava com isso, porque sempre foi de família católica, ela achava que aquilo estava errado. E eu, pressionado por ela, acabei cedendo. E foi quando eu fui para a igreja católica de novo, tinha um padre meio, hoje ele está até afastado da igreja, meio doidão também na cidade, que me acompanhou nesse processo, falou que ia fazer um exorcismo para tirar o demônio de mim e me retornar para a Igreja Católica. E eu fui. E voltei para a Igreja Católica, e nessa época eu precisava de uma orientação para tudo isso, eu procurei o seminário, a renovação carismática, e aí eu entrei para o seminário, né? Fiquei durante 3 anos, mas as pessoas que deveriam me orientar abusaram de mim lá no seminário, e aí quando eu consegui entender o que estava acontecendo, eu saí de lá, e foi quando eu vim para
para cá de novo.